João capítulo 3, versículo 1 até o 6. E eu não sei se você, em algum momento, consegue imaginar o tamanho que Deus, do amor de Deus para com a sua igreja, que hoje aqui está representada por você, por mim e por você. Se você consegue, de alguma maneira, mensurar este amor, esse amor que Deus sentiu para com você. Você consegue? Amor esse que fez você receber a honra, né? Nós recebemos uma honra de ser chamados filhos e filhas de Deus, né? Olha o amor. Filho de Deus. Se você acha que talvez possa ser pouco essa credencial de ser chamados filhos de Deus, mas não é pouco não, é muito. Para quem não tinha nada, é muita coisa, né? Temos esse privilégio de poder ser reconhecido como filho de Deus, é muita coisa. Se você acha que não, é preciso mudar a sua mente. Precisa mudar, porque é muita coisa. Porque nós devemos dar valor, irmãos, o fato de que ser chamado de filho de Deus, existem várias outras coisas em cima disso. Principalmente a vida eterna que já nos está reservada no céu, né, que o Senhor mesmo nos preparou. Além disso, o fato, irmãos, de termos uma chance, uma oportunidade de deixarmos esse corpo. Veja bem, hoje muitas vezes nós ficamos doentes, né? Hoje muitos irmãos aqui, os irmãos estão convalescidos, como eu, os irmãos que não puderam vir uma semana com dores nas costas. Veja bem, irmãos, nós temos que dar valor a isso, porque o fato que Deus nos dá uma nova chance de deixarmos este corpo mesmo, este corpo limitado que nós temos, que fica enfermo, né? E fica doente, né? Um corpo que realmente se entristece, um corpo realmente limitadíssimo que nós temos. Deus nos deu uma chance, irmãos, de termos um corpo diferente desse que nós temos, ter um corpo melhor do que esse, né? Olha que isso, olha que coisa maravilhosa, irmãos, pois é assim que a palavra nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, não é? Sobre o corpo, sobre a transformação. Paulo está falando sobre a ressurreição. Porque é necessário, vamos lá, me ajude aí, é que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, né? E que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, aí vai se cumprir uma promessa, uma palavra, né? Então se cumprirá a palavra que está escrita. Qual é? Tragada foi a morte pela vitória. Glórias a Deus. Olha só, irmãos, muita coisa é ser filho de Deus. Ser filho de Deus está intrínseco isto que irá acontecer conosco, irmãos. Nossos corpos seremos transformados. Essa incorruptibilidade que existe hoje, ela será transformada. O nosso corpo que é mortal será revestido de imortalidade. Então, querido, Jesus venceu a morte, não foi? Qual é o desejo dele para nós? Que nós também vençamos, lutemos até o final da nossa vida e vençamos, para que assim seremos então transformados, para que a gente então alcance, irmãos, um corpo diferente, um corpo perfeito, imortal e incorruptível, que não sofre, que não fica enfermo, que não se entristece, um corpo que não chora, um corpo que não tem dores. Para isso você precisa batalhar. E hoje nós estamos aqui, você tem lutado não só os domingos, mas todos os dias, tem perseverado nisso. Isso é muito bom. E Deus nos ama, não, irmãos? Deus nos ama. E a melhor coisa que Ele poderia dar para nós, como filho qualquer, é o que Ele já fez. A melhor coisa que um pai pode dar para um filho, Deus Pai, Ele já nos deu, Ele deixou disponível para nós. Não é, irmãos? Já nos deu. Basta que chegue o tempo e que eu e vocês estivermos prontos, né? Quando Ele vier nos buscar. Portanto, irmãos, há algo que está escasso em nossos dias que você precisa sempre ter: fé e paciência. Fé e paciência você precisa ter para chegar até o final. Para chegar até o final, fé e paciência está escasso, mas você precisa alcançar.
isso para que possamos então adentrar nesse estado ao qual a palavra nos ensina. E você sabe que hoje em dia muitos querem ter reconhecimento, não é? Muitos querem ter títulos, querem ser conhecidos por algo que fazem. Muitos não se contentam em ficar no anonimato. Há muitos que querem ser reconhecidos, honrados, aplaudidos de alguma forma pelo que fazem. Mas será que isso é uma prerrogativa, irmãos, nossa, de sermos de filho de Deus? E será que isso é algo que precisa ser evidenciado, sermos reconhecidos por alguém, pelo que fazemos, o que somos? Hein? Hoje em dia tem isso. Mas, irmãos, isso nunca foi relevante para ninguém que é de Deus, que é filho de Deus. Nunca foi relevante para quem é filho, para quem é filha de Deus. Ser reconhecido nunca foi e nunca será. O que é mais importante, irmãos, para mim e para você? Para um filho, o que é mais importante? Ser reconhecido por quem? Pelo Pai. O mais importante para o filho é ser reconhecido pelo seu pai. Não é ser reconhecido pelo seu amigo, né? Pelo seu próximo, pelo seu ente querido. O mais importante para quem é filho é ser reconhecido pelo seu pai. Glórias a Deus. Então, irmãos, pouco nos importa se nós somos reconhecidos por A ou B ou C. Que para mim, por exemplo, o que importa é ser reconhecido por Deus, que é o Pai. É quem sabe todas as coisas. Então, irmãos, entenda isso. O ideal é sermos anônimos mesmos. É sermos reconhecidos, sermos anônimos. Isso é o ideal para todo filho de Deus. Agora, quem tem que se conhecer nós é o Senhor. É o nosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, o ideal é que sejamos apenas parte desse exército aqui, que vai lutar, que luta todos os dias, você na sua luta, na sua vida, que busca cada vez mais melhorar na sua conduta. O importante é nós fazermos parte desse exército, ainda que seja anônimo, não tem importância mesmo. Quem tem que ser reconhecido mesmo é o general, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos atrás, lutando na nossa luta, porque a nossa luta, quem vence é o nosso Senhor. Então, irmão, sejamos anônimos, não se preocupe se você não é reconhecido hoje, neste meio, neste mundo. O que é importante é ser reconhecido pelo nosso Pai. Lembre-se disso, reconhecimento pelo Pai é o mais importante. O versículo termina dizendo: vede com grande amor que temos concedido o Pai, nos concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Você entende que o que está sobre ser filho de Deus? Muitas coisas, inclusive o fato de sermos transformados e termos uma vida, um corpo diferente, um corpo incorruptível, imortal. E muitas outras coisas estão dentro desse ser filho de Deus. Mas o versículo continua, ou ele acabou? Ele continua dizendo: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece. As pessoas no mundo não nos conhecem porque não conhecem a Deus. Olha só, irmão. Além, irmãos, olha só, mais uma coisa. Além de nos importar, pouco nos importar o fato de nós não sermos reconhecidos pelo mundo, antes, e se em algum momento você é conhecido pelo mundo, mas antes de você ser conhecido, é algo que precisa acontecer. O que está escrito aqui, que o mundo, antes disso, precisa se preocupar em conhecer Deus, em conhecer nosso Pai. Não é prerrogativa e nem muito menos algo importante nos conhecer. Primeiro precisa conhecer o Pai, porque o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Então, irmãos, primeiro mundo, que são as pessoas hoje, precisam e devem se empenhar em conhecer a Deus. Evidente, no passado, João, assim como a sua primeira geração, eles conheceram o autor da vida. Eles conheceram o Filho de Deus, a expressão de Deus na terra, Jesus Cristo. João, que fez parte do ciclo de discípulos de Cristo, assim como muitos outros, estava com Jesus, caminhou com ele por muito tempo, conheceu Jesus, conheceu no primeiro século. Logo após Jesus ser assunto aos céus,
a palavra e agora o evangelho estavam com aqueles 12 e os que estavam naquele monte. Porque Jesus disse, ó, ide, fazer discípulos, não foi, irmão? Jesus disse, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus disse, ó, serei minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e todos os confins da terra. Então a revelação é a palavra foram para eles, mas eles continuaram disseminando a palavra, expandindo a palavra do Senhor, com o objetivo de fazer nosso Deus e Pai ser reconhecidos pelo mundo. Mas muitos se renderam, não foi? Muitos se renderam a Cristo, outros não. Muitos se renderam, mas todos não foram, não quiseram o Senhor. Enquanto não houvermos da parte das pessoas, importante isso, uma predisposição de querer conhecer a Deus. Enquanto não houver no mínimo um esforço em buscar, em querer conhecer o Pai, o Senhor Deus, o que será? Como vai ser? Não haverá, irmãos, como ter entendimento das coisas básicas espirituais. Do mínimo, o que é básico espiritualmente, não há como conhecer se não há uma abertura para conhecer a Deus, se não há uma abertura para conhecer o autor da vida, aquele que morreu por nós, se não há no mínimo uma predisposição, logo não existe mínimas condições, irmãos, clínicas, físicas, psíquicas, de entenderem as palavras de Deus, o básico daquilo que é espiritual, você entende? E eu fico muito tranquilo em dizer isso, porque isso não é de mim, essa é a palavra quem nos diz, meu irmão, e que realmente evidencia isso que estamos falando aqui. Não haverá como ter entendimento das coisas mais básicas se não haver uma predisposição mínima para querer conhecer a Deus. Muito importante. 2 Coríntios 2,14, que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha aí, mais uma vez. Ora, o homem natural, que é o homem natural? O homem que não conhece a Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, não aceita, porque para ele, irmão, a palavra, para ele a oração, para ele, irmãos, a comunhão, para ele a adoração, isso é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, a oração, a adoração, a compartilhamento da palavra, tudo se discerne espiritualmente, tudo que é de Deus se discerne espiritualmente. O Espírito Santo que vem de Deus é espiritual. Nós precisamos ter o Espírito Santo para entender as coisas de Deus. Então, você vê que a relação não pode se associar. Então, logo, se o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, é loucura para ele. Ele não vai entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, para entender as coisas de Deus, é preciso primeiro aceitá-lo e conhecê-lo. Veja, em nossos dias temos um agravante, porque na época de João, dos apóstolos, havia uma disposição, ainda que mínima, para as pessoas ouvirem primeiro, pelo menos a palavra. Vamos ouvir o que ele está falando, né? Os anônimos do passado, os pregadores, o próprio Jesus arrastava multidões, João Batista, então havia uma disposição. Mas hoje, irmãos, temos um agravante, porque as pessoas não querem nem mais ouvir falar de Deus, não tem uma predisposição, as pessoas estão imediatistas, as pessoas estão ansiosas demais, não querem saber mais de Jesus, não querem saber de Deus, as coisas de Deus, não param para ouvir o que Deus representa, o que Ele é, o que Ele fez. Isso, irmãos, há um agravante na nossa geração. Não existe mais essa predisposição, assim como no passado. E como vai conhecer a Deus? Porque conhecendo a Deus, conhece a revelação dele, você chega ao entendimento conhecendo a Deus. E agora, irmãos? Você precisa conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, vai conhecer a você e a mim. Então, veja como que vai acontecer, então, as coisas com o homem natural, com aqueles que não querem conhecer a Deus. Entendamos que Deus não é limitado. Deus, Ele é muito estratégico, porque Ele também tem outros meios para fazer o seu nome ser reconhecido.
Tem, irmão? Ou Deus só tem um meio pelo qual ele pode ser reconhecido? Não, não é, irmão. Existem outros meios que Deus faz para ser conhecido, para que ele se faça ser conhecido. Este meio está muito perto, irmãos, muito perto. Você sabe o que é? Qual outro meio, irmãos, a não ser de ouvir, né? Evidentemente, de realmente se predispor a fazer a vontade de Deus? Qual seria o outro meio que Deus tem para fazer o seu nome ser reconhecido? Quem sabe? Olha aí, estou olhando, hein? Olha aí. Se eu fazer um giro 360, eu consigo identificar aqueles pelos quais Deus pode fazer ser conhecido o nome dele. Você, em algum momento, como você conheceu a Deus? Eu não sei pelo meio pelo qual você conheceu a Deus. Eu não sei, você sabe, né? E como foi esse conhecer a Deus? Como se deu? Como aconteceu? Você sabe muito bem como você conheceu, que maneira você chegou a Deus. Você sabe, né? Você deve saber. E ainda que você diga no seu coração, em algum momento, eu não conheço a Deus tanto assim. Eu não conheço Ele tanto assim, e de uma forma geral. Eu não conheço Ele. Eu conheço Ele, claro, pelo que Ele tem feito comigo na minha vida, mas eu não conheço tanto assim, ainda que você diga isso. Mas uma coisa nós sabemos bem, e eu sei que você também sabe, e que realmente é evidente que está um consenso aqui, que Deus é bom. Não é, irmão? Deus é bom. Ou não? Todos têm um consenso aqui que Deus é bom, irmão? Deus é bom. Nós chegamos a esse consenso dentro desse corpo de Cristo. Glórias a Deus por isso. Por quê, irmãos? Ele me deu a vida que eu não tinha. Ele deu a vida que eu não tinha. Ele me deu paz. Ele me deu novas vestes, deu glória. Ele me deu uma nova esperança. Uma esperança que eu não tinha antes. Por isso Ele é bom. Por isso Deus é bom. Mas, irmãos, o desafio nosso é, ainda que conhecemos Ele pouco, o desafio do discípulo, da discípula, da filha, do filho, é conhecê-lo mais e mais, não é? Não é só porque nós temos já o conhecimento que Ele fez por nós, mas nós, como filhos, devemos continuar a conhecer a Ele, porque Deus tem muito, irmãos, anos para que nós venhamos conhecê-lo. Não podemos nos limitar, e o fato que Ele nos fez é muito grande, mas nós devemos continuar conhecendo o nosso Senhor. A palavra em Oséias 6 diz que nós devemos conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Versículo 3. Conheçamos, não para por aí, ponto, não. Prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia, a chuva providencial que rega a terra, irmãos. Então, irmãos, dentro de conhecer ao Senhor está o fato de que não há como sobreviver como filhos sem Ele, sem conhecê-lo, sem saber o que Ele é e o que Ele representa para nós. Se você já o conhece pelo que Ele tem feito na sua vida, não pare, continue prosseguindo em conhecê-lo, busque conhecê-lo mais todos os dias da sua vida, porque é conhecendo a Deus que nós conhecemos a sua vontade. A alva, irmãos, a aurora, é no começo do dia que ela vem, iluminando tudo. Iluminando tudo, simboliza um novo dia, trazendo a ideia da renovação da esperança e principalmente a vitória da luz sobre as trevas. Está tudo trevas, está de noite, daqui a pouco você vê antes do sol a aurora, a alva nascer, daqui a pouco raio o dia, olha que lindo. É isso que é prosseguir e conhecer o Senhor. A chuva serôdia usada para se referir às últimas chuvas, irmãos. Sem essa chuva, sem a chuva cair na terra, o fruto já não consegue brotar, o fruto já não consegue ali germinar. Então, irmãos, é providencial.
cruciais, principalmente na maturação da colheita, antes das colheitas. Então, irmãos, conheçamos e prossigamos sempre a conhecer o Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A outra estratégia, irmãos, é fazer o caminho inverso, fazendo as pessoas conhecerem Ele através, que eu disse, é vocês. Olha aí, vocês são o agente de Deus, e que o Senhor pode se fazer ser conhecido por você, sabendo que você é um representante de Deus na terra. Somos embaixadores de Cristo, não somos, meu irmão? 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21. O que está escrito, irmão? Segunda Coríntios 5, 20 e 21. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. De sorte que somos como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos, vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Olha aí, meus irmãos. Então, meus irmãos, entenda o tamanho da sua responsabilidade. Você é uma embaixadora de Cristo, um embaixador. Se o mundo não conhecer a Deus pelas vias comuns e tradicionais, que venha conhecer a Deus através da sua vida, através de você. Olha a responsabilidade que está sobre os seus ombros, sobre a sua vida. Olha, irmãos, que responsabilidade, hein? Fazer Deus ser reconhecido por mim, por você. Então, irmãos, vamos cercá-los. Eles não têm opção, se não está muito chato o vídeo de Deus. Mas aí então, vamos pelo outro viés. Vamos fazer o caminho inverso. Agora é com você. Agora é com você. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, porque nele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ainda, irmãos, que você não seja eloquente, você não conheça a palavra, ainda que você não tenha tanta tranquilidade, não seja tão íntimo assim da palavra, não tem problema. Não tem problema. O que hoje conta muito, e é muito importante, e é uma das maiores estratégias que temos hoje, é o seu testemunho. É o seu testemunho. A maneira de anunciar a Cristo também é através do seu testemunho de vida. E aí? Através do seu testemunho. Principalmente nos dias de hoje, onde há muitos falsos crentes. Testemunho é quem vai dizer se é ou não é. A sua vida, a sua conduta é quem vai dizer se você é ou se você não é de Deus. Então, irmãos, hoje em dia existe uma desconfiança das pessoas em dizer, será que é mesmo? Será que mudou mesmo? A minha voz está ficando melhor, irmão. Será que é mesmo? Será que mudou mesmo? E aí, irmão? Aí vem o confronto. E aí a realidade é agora, irmãos. Não há como maquiarmos a nossa vida lá fora. Ter uma vida diferente da que a palavra nos ensina. Não há como vivermos, irmãos, 2, 3 vidas, 3 personalidades. Nós devemos ser quem somos e apresentar no mundo, de fato, quem somos. Porque senão, irmãos, esquece toda essa estratégia de Deus ser reconhecido por você, que ao invés de nós ajudarmos, estaremos atrapalhando, seremos anticristos. Esses dias aí o nosso irmão, o Zilmar, trouxe testemunho aqui, não foi? A coragem que ele teve de se posicionar dentro da sua empresa e dizer, hoje, a partir de hoje, eu sou de Deus. Não foi, meu irmão? Eu sou cristão, eu sou crente. Que coragem, meus irmãos, nosso irmão teve. Testemunho muito edificante do nosso irmão. Porque não é qualquer um que faz isso. É um primeiro momento evidente que muitos deram risada. Não, irmão? Muitos não acreditaram. Por quê?
Antes ele vivia uma vida, irmãos, totalmente oposta àquilo que Jesus quer de nós. Que é normal, é como um homem natural, não é? É um homem natural que vive nas suas, desfrutando dos prazeres da terra, e o que ela pode nos proporcionar é uma pessoa comum aos seus amigos de trabalho. Tudo que ele falou aqui. Então, irmãos, perceba, mas ele se mostrou de fato depois que foi evidente a sua transformação. Ele não precisou dizer mais nada. Somente o seu testemunho e a sua conduta diária vai revelar. Porque muitos falam, vamos ver, né? Vamos ver daqui a um tempo. Vamos ver, vamos nos esperar. Então, meus irmãos, olha só. O nosso testemunho conta muito. A nossa vida lá fora conta muito, irmãos. E é uma arma muito importante para podermos, então, fazer o nome do Senhor ser reconhecido. Veja a responsabilidade que está sobre nossos ombros. Mas o tempo mostrou, de fato, ele foi transformado e não precisou dizer mais nada. Só pelo seu comportamento, em de não fazer mais aquilo que ele fazia antes, as pessoas, olha aí, ó, está diferente mesmo. A maioria se converteu. Olha aí, meu irmão, glória a Deus. Se converteu hoje, já está ouvindo a palavra. Olha aí, meu irmão. Então, amada igreja, através da nossa vida que nós vamos conquistar as pessoas à nossa volta. Pastor, daí sem palavras. A maioria se converteu sem uma palavra. Então, irmãos, aí você diz, eu não conheço a palavra, eu não conheço os evangelhos, eu não conheço a revelação, como eu vou pregar? Como eu vou falar de Cristo se eu não conheço? Mas é que o irmão falou, sem uma palavra você pode ganhar pessoas para o evangelho de Deus, para a graça, sem dizer uma palavra, um exemplo claro, comprovado aqui, testificado pelo nosso irmão. Então, meus irmãos, não há desculpa hoje para nós. O que precisamos é de fato ter coragem em ser o que verdadeiramente somos, em quem verdadeiramente nós dissemos que seríamos para Deus, ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Isso é primordial. Então, meu irmão, você vai ganhar a muitos só pelo seu comportamento, só pelo seu testemunho, só pelo que você faz no dia a dia. Porque, irmãos, nós muitas vezes estamos mais tempo lá fora do que dentro de casa. Nós temos mais tempo no trabalho do que dentro da nossa casa, da nossa família. Então, irmãos, as pessoas lá fora conhecem mais você do que muitas vezes o seu primo, o seu tio. Entendemos, irmãos? Então, veja, eles vão estar olhando para você, eles vão estar, ele está dizendo, agora vamos ver se isso vai ser verdade. Então, irmãos, há um estereótipo já de Deus, de quem é o ser cristão hoje nas vidas das pessoas. As pessoas sabem. É claro, no grosso modo, que fala, não pode xingar, não pode falar palavrão, né? As pessoas entendem que o cristão e o crente não pode viver a vida que tinha antes. Ora, se é, seja de fato. Se não, irmãos, o inimigo vai nos envergonhar, irmãos. E como é triste você ver pessoas que dizem ser e serem envergonhadas pelas trevas, pessoas usadas pelo inimigo. Olha aí, mas você está fazendo isso? Mas você disse que é da igreja? Olha que vergonha, irmão. Que vergonha, irmão. Eu me sinto envergonhado, irmão. Quando a pessoa chega para o outro e diz, olha, mas você está fazendo isso? Por que você está falando essas coisas? As pessoas sabem, irmão. Você fala que é, mas você está falando um monte de palavrão aí, palavra top saindo da sua boca. Que crente você é? Olha aí, irmão. E que vergonha, irmão. Que vergonha. Então, meus irmãos, não passemos vergonha. Não deixemos o inimigo nos envergonhar. Mas façamos de fato, sejamos de fato quem o Senhor nos chamou para ser. Entendamos que nós vamos vencer, irmãos, e vamos, através da nossa vida, alcançar muito mais pessoas para a glória do nome do Senhor. E hoje, irmãos, o Espírito Santo nos reforça para que sejamos uma referência positiva lá fora. Para que, se as pessoas não querem ir através, não querem vir para a igreja, porque, sabe, acordar cedo é ruim demais, ir lá na igreja, né, ficar lá é muito ruim, é muito cedo, preciso dormir, porque no outro dia eu vou trabalhar. Ah, não vou não. Ah, ficar lá ouvindo falar, muito tempo, 2, 3 horas lá sentado, é muito tempo, as pessoas não vêm. Mas aí vão pelo lado inverso. Aí você agora é o agente, você agora é o embaixador, você agora é a pessoa que vai levar para as pessoas, através, sem uma palavra você falar,
Porque as pessoas estão cansadas de palavras jogadas ao vento, que são muitas vezes mentiras. As pessoas estão cansadas, irmãos, essa é a realidade. Até mesmo os escândalos que estão no meio do nosso segmento. Então as pessoas já estão tão cansadas e já não querem mais saber de falar. Por quê, irmãos? Vê os escândalos, vê tudo aquilo que está acontecendo aí. Aí eu não, nem vem falar, não quer saber. Tudo bem, mas que seja então através da minha e da sua vida. Olha o meu testemunho, olha a minha vida, olha o que eu tenho feito. Olha, se isso não revela aquilo que quem é ser de Cristo de fato, quem é ser filho de Deus. E deixe que as pessoas vão ver. Olha, e realmente, aí mudou. Realmente, como pode uma pessoa tão que fazia isso ter mudado dessa forma? Aí vai lembrar, é só Deus mesmo para fazer isso. E aí vai querer o seu mesmo Deus que você serve. Então, irmãos, há uma estratégia. O inimigo tem tentado nos sufocar de uma maneira, mas não, nós temos muitas outras estratégias. Essa é uma delas, através da sua vida, através de você. Você pode alcançar muitas vidas, inclusive da sua casa, irmãos. É muito difícil, né? Em casa é difícil, irmão. Olha, o Espírito Santo está falando aqui. Em casa é muito difícil, irmão. Mas é o desafio seu. É o meu desafio. Porque às vezes entre os nossos parentes nós há um relaxamento. E você não pode relaxar, irmão. Porque todo mundo está olhando para você. Todos vão estar olhando para você. Olha, vamos ver. Ô, vamos conversar aqui. Cuidado, irmão. Aí você tem que ter equilíbrio, é claro, irmãos. Para que não pense que nós somos também, como se diz aí, né, religiosos demais. Então há um equilíbrio, irmãos, que você precisa ter. É o Espírito Santo quem te dá o equilíbrio, a inteligência, para que você lide com as situações dentro da sua família. E aí você precisa pedir direção. Senhor, como eu vou ganhar os meus na minha casa? É uma conversa franca com o Pai. Você tem que ter, Senhor, me dá estratégias. De que forma eu vou ali com os meus familiares? Aí Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai, vamos por aqui, calma. Nós não podemos avançar muito o sinal. Não se pode, irmãos, avançar muito. Vamos devagarinho. Você sabe que não é impondo as coisas, irmãos, porque a palavra de Deus não é com imposição, não é por força e nem por violência. É devagar, irmãos. É orando, é ali, se dispondo, amando-nos. Todos ali da sua família, ame, né? Expresse o amor, porque o Senhor é a expressão do amor majoritário. Então, irmãos, vamos cada vez mais buscar a estratégia do lado para ganhar também, não só lá no nosso trabalho, mas principalmente quem mais amamos dentro da nossa família, aqueles que estão ainda precisando ser salvos pela graça do Senhor. Então, irmãos, seja uma referência positiva na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na escola. Com suas atitudes você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Fato é, queridos, que nós temos falhas. Nós não vamos nos isentar das falhas que temos. Ora, nós somos falhos, irmãos. Nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Nós somos. Nós temos falhas, irmãos. Nós somos fracos, nós somos limitados. Nós somos, irmãos, tão frágeis. Temos as nossas limitações, mas o Pai, o Deus lá do alto, vê o nosso esforço. Ele vê você se esforçando. Não pode ficar parado. Não pode ficar, não, se acomodar com uma situação que está sobre a sua vida. Não podemos nos acomodar. Mas Deus que vê o seu esforço, Ele vai te ver, está se esforçando, está batalhando. Então, eu estou contigo, eu estou com você. Precisamos nos esforçarmos. E o Senhor, o Pai que está lá no alto, Ele vai continuar nos vendo. Versículo 2. Amados, agora somos filhos. Ora, nós continuamos sendo filhos. Nós não vamos nos isentar de sermos filhos. Nós mesmos, nossos erros, as nossas limitações, nós continuamos sendo filhos ou nós perdemos essa filiação de Deus? Não, nós continuamos sendo filhos. Agora somos filhos de Deus. E o que nos consola, irmãos, é saber que um dia a nossa luta vai acabar. A nossa jornada vai terminar. A nossa luta diária em vencer a nós mesmos, as nossas próprias vontades, um dia
vai acabar. É o que está na continuação do versículo. Você não saiu, não, né? E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, ou veremos. Porém, irmãos, enquanto não chega o momento, é o que nós dissemos no começo, nós não podemos relaxar. O que devemos fazer é continuar a lutar, a vigiar, a se empenhar em melhorar a cada dia. Nós sabemos que nós haveremos de ser lá. Nós sabemos que esse corpo mortal será transformado em um corpo imortal. O que é corruptível se tornará incorruptível. Mas ainda não chegou o momento. Enquanto não chega, nós continuaremos nesse corpo aqui. Eu estou no corpo, você está no seu corpo. Então, irmãos, para chegar lá, teremos que lutar neste corpo. É com essas limitações, é com essas fraquezas, é com essas enfermidades, é com as tristezas, é com o choro. Nós devemos lidar com isso, irmãos, até que chegue o dia, a qual está dizendo, até que se manifeste o que havemos de ser, glória a Deus. Até que se chegue o dia e que eu e você sejamos transformados, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, irmãos, continuamos lutando, mesmo com limitações que temos, mesmo com fraquezas, mesmo com o corpo que temos, não pare, lute, continue lutando todos os dias, a cada dia, lute. Versículo 3: qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é. Nosso Pai, Ele é puro, meu irmão. Ele é santo. O Pai é santo. Deus é puro. E nós, como filhos, temos que ter e temos que se espelhar na onde? No tio? No vô? É no Pai. Aqui está o nosso espelho. Nós, como filhos que somos, temos que nos espelhar nele, que é puro e que é santo. Eita, irmão, e agora? Ixi. E aí temos um corpo frágil, temos limitações. É por isso que nós devemos continuar a lutar. Porque qualquer que nele tenha esperança, qual é a esperança? De que lá na frente, quando for manifestado, quando chegar o dia a ser transformado em um corpo incorruptível, se existe uma esperança em você, se isso está no seu coração, irmãos, devemos, irmãos, se espelhar aqui na palavra, purificar-se a si mesmo, como também Ele é puro. O filho precisa se espelhar no Pai. É por isso que nós nunca vamos chegar à perfeição, porque a obra vai terminar lá na frente. Mas você tem que lutar, irmão. Você tem que lutar todos os dias para que realmente haja uma melhora significativa. E veja que nossa missão não é muito fácil. E o desafio nosso é muito grande. Muitos acham que é fácil sermos de fato de Deus, sermos filhos de Deus. Só no nome eu não quero ser. E nem me interessa ser só no nome, irmão, filho de Deus, não. Tem que ser de fato. Então, para ser de fato, o Pai é o nosso espelho. Se é o espelho, o Pai, Ele é santo, Ele é puro. Então, logo o Filho precisa buscar isso. Ser também santo e puro. 1 Pedro 15,16. Mas como é santo aquele que vos chamou, olha, Ele chamou você para ser filho. Ele te chamou para ser filho. Então, Ele é santo. Então, Ele te chamou para ser. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eita. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Esta que é a verdade, irmão. O que é santo nos chamou. E a nossa luta é para ser santo em toda a nossa maneira de viver. Ou seja, lá, aqui. E a luta, irmãos, ela precisa ser cada dia mais intensa. Porque tudo à nossa volta conspira contra nós.
conspira para que nós não sejamos santos. Tudo à nossa volta conspira para que nós não sejamos puros. Tudo à nossa volta, o olhar para o lado, olhar, tudo, irmãos, está corroborando para que você não seja assim. E agora? Aí é lutar. E aí é cada vez mais você lutando para que realmente seja assim como o Pai é. Aquele que é santo nos chamou. Seja santo também na sua maneira de viver. Seja santo porque eu sou santo. A verdade é essa. Não tem outra alternativa. Não tem, irmãos, como maquiar a palavra de Deus. Não há como, não existe. E o 4, o que está dizendo também? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quando pecamos, irmãos, nós transgredimos a lei de Deus. Nós transgredimos a lei. Então, é contra a prática do pecado que nós devemos lutar. Contra nós está o fato que esse corpo, esta carne, ela ama o pecado. Contra mim e você está o fato de que este corpo aqui, esta carne, ela ama o pecado. É contra nós. Está contra nós. Logo, se chega ao entendimento, irmãos, que nós não podemos contra ele. Não podemos vencer. Ora, se nós mesmos, a nossa carne, ela ama o pecado, ela vai, logicamente, querer tudo que é do erro, tudo que é do pecado, ela vai querer para ela, para si. E qual é a solução, irmãos? A carne ama o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. O Senhor que é Pai, nosso Deus, nos chama para ser santo. E a esperança nossa é que daqui a pouco nós seremos incorruptíveis. Mas nós estamos ainda com um corpo. Nós estamos ainda num corpo mortal, um corpo corrupto. E agora? A solução sempre vai estar, irmãos, em Deus. Deus é a solução. Sem Deus não há como vencer. Ou há? Ora, se nós não conseguimos nem salvar nós mesmos, Ele teve que nos salvar. Então, sem Deus não há como vencer. E sem o Espírito Santo não há como vencer o pecado. Por isso a palavra diz no João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho que liberta. Então, queridos irmãos, entendamos a palavra. Nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que a palavra diz que nós devemos alimentar mais o Espírito, as coisas do Espírito, para que possamos vencer a carne, o pecado. A carne vai sempre amar o pecado, mas o Espírito limita contra as obras da carne. E assim, você precisa estar atento a esta guerra. O versículo seguinte é assustador, mas também é uma resposta do porquê estamos nessa situação toda na nossa geração. Ele é assustador, mas ao mesmo tempo traz uma resposta. Versículo 6 diz o quê? Primeiro 5, né? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há, mais uma vez, a confirmação de que Deus não tem pecado. Jesus não tem pecado, e nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar, irmãos, os nossos. Tirar. Então ele morre na cruz do Calvário, e então nos dá acesso. Então ele nos dá essa oportunidade. Ele leva para si os nossos pecados. Mas o 6, o que diz? Qualquer que permanece nele não pratica o. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem conheceu. Olha aí, irmão. E agora, hein? Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu e também nem conheceu. Olha que palavra, irmão. É o quadro que nós estamos vivendo hoje. O problema, irmãos, você sabe que prática é quase que igual a costume. A prática vira costume. Costume e prática. Se eu pratico, eu estou acostumado a algo.
Perceba, o nocivo hoje é que as pessoas são acostumadas com o pecado. Isso é muito nocivo. Acostumar-se com o pecado, com a prática do pecado. Evidente, irmãos, nós erramos ali e acolá, há um deslize. A gente chega diante de Deus: Pai, eu falei aqui, Pai, eu pequei contra Ti, Senhor, me perdoa. Daqui a pouco, no minuto seguinte, você continua fazendo. Você de novo vai: Pai, eu continuei errando, Senhor, me perdoa. Amém, meu filho? Seus pecados estão perdoados, como Jesus falou na sua palavra, quando esteve na terra. Mas daqui a pouco nós continuamos de novo. Daqui a pouco, no dia inteiro, nós só abrimos a boca porque sabemos que aquilo é errado e a gente pede perdão, mas daqui a pouco estamos fazendo de novo. Aí virou um costume, uma prática, irmãos. Todos os dias, meses, anos já acostumado, mas mesmo assim você ainda pede perdão. E agora, irmão, sendo que a prática continua. E aqui está dizendo que nós não podemos permanecer na prática. Se permanecermos na prática, significa que nós não vimos e nem o conhecemos como filho. Então logo, eu não sou um filho. Olha que coisa séria, irmão. Então, meu irmão, a prática, ela é nociva. A gente, como pecador, a gente erra, mas daqui a pouco o Espírito Santo nos acusa: Senhor, perdoe. Aí não vou fazer mais, Senhor. É isso, meu filho. Continua. Aí você não faz mais. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele nos ajuda. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a gente continua. Vamos vivendo. Daqui a pouco você não vai cometer o mesmo. Porque você já está... O Espírito Santo já te fala: opa, olha aí, de novo não. O Espírito Santo fala no nosso ouvido: não. Aí você... realmente, Espírito Santo, não vou mais fazer isso. Aí, meu irmão, o Espírito Santo está com você, mas você precisa estar com oração cada vez mais no seu coração. Você precisa estar buscando ao Pai, a comunhão com Ele, e Ele é quem vai nos ajudar a tirar todas as coisas ruins e que nos atrapalham a servir a Deus e a ser filho. Então, meu irmão, vamos tirar isso de nós. O mundo continua praticando o pecado, porque para eles é conveniente, para eles é bom, é um homem natural, nós sabemos. Ele vai continuar, porque para ele isso aqui é loucura. Para ele, irmão, isso aqui é loucura, isso aqui, a palavra é loucura. Não, você é louco. Você acha que eu vou deixar minha vida? Loucura, irmãos. Enquanto não se conhece a Deus e quem Ele é, não consegue se entender as coisas de Deus. É loucura, não consegue entender. Somente após a entendimento de que realmente Deus é na minha vida, eu quero esse Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero mudar a minha história, a pessoa passa então a conhecê-lo e a viver diante dele. Então, irmão, entendamos o versículo 6, que nós não devemos permanecer na prática, mas nós devemos nos arrepender e não praticar mais. Não pratiquemos mais o pecado. Porque qualquer que permanece em pecado, não viu e nem o conheceu. Muitos dizem: mas João foi muito duro. Não, João estava inspirado pelo Espírito Santo. E é a realidade que temos que ter hoje em nossos corações. Irmãos, não tem como fugir. Não tem como fugir dessa palavra.